Em nome de Jesus. Nós estamos ouvindo bastante aqui na igreja e vamos ouvir mais ainda ao longo desse ano sobre legado, sobre gerações, e nós cremos e sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus geracional. É um Deus que trabalha e Ele passeia por meio das gerações. E hoje eu quero compartilhar algo com você a respeito desse Deus. O Deus que faz aliança com os homens. O Deus que faz aliança com o seu povo. O Deus que faz uma aliança eterna com aqueles que Ele escolhe, que decidem responder ao seu chamado. E a vida dessas pessoas são transformadas para sempre. Um exemplo que nós conhecemos bem, já ouvimos muito, é o exemplo de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, um homem que creu em Deus, creu em uma promessa de Deus em um contexto de impossibilidade. Quando Deus ele chama Abraão ali em Gênesis capítulo 12, Deus ele faz uma promessa a Abraão. Ele diz: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu irei te mostrar. E eu abençoarei você. Você será abençoado. Você será próspero. Eu farei de você o pai de uma grande multidão, de uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas a partir de você. Essa é a promessa que Deus faz a Abraão. Mas até Deus chegar a Abraão, a gente precisa entender qual é o contexto que Abraão vivia, porque Abraão não era um cara cristão. Abraão não era um cara crente. Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus, uma cidade que era completamente idólatra. Uma cidade pagã, que oferecia sacrifícios e rituais a vários deuses, sem ser o Senhor. E aí, em meio a esse contexto espiritual completamente bagunçado, completamente distante, Deus vem ao encontro de Abraão. Deus vem ao encontro de Abraão e faz um chamado para ele. Abraão, venha. Eu tenho uma promessa para fazer a você, mas você precisa sair desse contexto, você precisa sair desse lugar. E agora seguir aquilo que eu irei te orientar. E aí o que Abraão faz? Abraão simplesmente responde com uma postura de fé e ele sai do meio da sua família, sai do meio daquela terra e começa a caminhar em direção a uma terra que ele nem sabia, mas ele estava confiando na palavra que Deus tinha dado. E aí o tempo vai passando e Abraão chega um determinado momento onde Deus ele faz uma aliança com ele. E aqui é onde tudo muda. Uma coisa é você receber um chamado de Deus, você receber um convite de Deus, e você é livre para escolher aceitar esse convite ou não. O Senhor ele não vai colocar uma arma na sua cabeça, Ele não vai apontar algo para você e obrigar você, agora você precisa andar comigo e ponto final. Não, o Senhor ele vai convidar você para andar com Ele. E aí quando você responde de maneira positiva a esse convite, o Senhor vai convidar você agora a andar em um nível um pouco mais profundo. E foi o que Deus fez com Abraão. Deus faz uma aliança com ele, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo. No livro de Gênesis, capítulo 15. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas eu creio que nós não vamos gastar muito tempo, porque eu quero orar por você no final, eu quero tirar um tempo de oração com você hoje. Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 15. A partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo 18. Gênesis 15, verso 1, está escrito assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer, de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor,
e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa. Passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esse texto é o texto que narra o momento onde Deus ele corta uma aliança com Abraão. Deus ele faz uma aliança com Abraão. E às vezes parece estranho para você, um animal cortado no meio, Deus pede ele para cortar, mas esse era o modelo de aliança que era feito por aquele povo, né? As pessoas daquela época entendiam o significado de tudo isso. E aí, nesse ato de aliança, quando alguém cortava uma aliança com outra pessoa, e geralmente reinos faziam isso, um rei cortava aliança com outro rei, um exército cortava aliança com outro exército, eles estavam fazendo o seguinte: olha, a gente parte um animal no meio, caminhamos agora em um formato de 8, declarando palavras e o juramento sobre essa aliança. E a partir desse momento, tudo que é meu é seu e tudo que é seu é meu. Quem vier contra você está vindo contra mim. Você não está mais sozinho, né? As suas guerras são as minhas guerras, as suas lutas são as minhas lutas, as suas vitórias são as minhas vitórias. Então, eles entendiam que esse era um nível mais alto de aliança, porque envolvia um derramamento de sangue. E aí, Deus ele chama Abraão, e Deus faz esse nível, esse tipo de aliança com ele. Uma aliança onde tudo aquilo que pertencia ao Senhor, agora pertenceria a Abraão. Mas Deus, ele não deixa que Abraão, o homem, ele passe nessa aliança. Abraão, ele cai num profundo sono, e ali uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça passam no meio desses animais e cortam essa aliança, e aquilo tipifica aquilo que Jesus iria fazer por nós. Ali era a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus fazendo uma aliança com os homens, porque Deus sabia que no Antigo Testamento o homem ele estava afastado de Deus por conta do pecado. Ainda não tinha acontecido um sacrifício perfeito, ainda não tinha acontecido uma redenção para que o homem de fato pudesse habitar e viver um relacionamento pleno com Deus. Então Deus ele decide fazer uma aliança com Abraão, e a partir desse momento toda a sua descendência ela é tocada. Toda a sua descendência ela é transformada. E a promessa de Deus é: a partir de você, todos os seus descendentes serão abençoados. Você viverá prosperidade e eu farei de você uma grande nação. E aí a gente vai perceber que ao longo da caminhada, ao longo da jornada de Abraão, Deus ele começa a revelar isso. Chega um momento em que Deus ele cumpre uma de suas promessas e dá a Abraão um filho chamado Isaque. Isaque se torna o filho da promessa.
o filho da promessa que Deus tinha feito a Abraão e Sara. E aí, a partir daquele momento, a descendência de Abraão, ela começa a povoar a terra. E a promessa de Deus, ela vai ecoando, a aliança que Deus fez com Abraão, ela vai ecoando em sua geração. Porque qual era o tipo de aliança que Deus fez com esse homem? Deus fez uma aliança com ele, que era uma aliança eterna. Olha, Abraão, vai chegar um momento em que você vai morrer, você vai ser sepultado, mas os seus descendentes, eles continuarão desfrutando do meu favor, eles continuarão desfrutando da minha graça, porque eu fiz uma aliança com você. E isso começa a nos ensinar que quando nós entramos em uma aliança com Deus, não é somente a minha vida e a sua vida que é transformada. Quando nós decidimos andar com Deus, toda uma geração que vem após nós, ela é tocada pela glória de Deus, ela é tocada pela graça de Deus, porque você decidiu andar com o Senhor. Às vezes, você hoje veio aqui e pode ser que você esteja um pouco afastado dos caminhos do Senhor. Eu vou na igreja porque eu gosto, um dia eu já fui crente, um dia eu já fui mais firme, né? E hoje eu estou ainda um pouco dividido, né? Mas, com certeza, mesmo você, às vezes estando nessa condição, você já viveu livramentos de Deus, milagres de Deus sobre você, né? Quantas coisas já não aconteceu na sua vida, situações em que você estava em lugares que não deveria, e de forma sobrenatural você não foi alcançado por nenhuma maldade, você não foi morto, você não foi colocado em nenhuma situação de perigo, porque Deus livrou você e nitidamente livramento acontecia o tempo todo, né? E aí às vezes você fica se perguntando por que isso aconteceu. Às vezes alguém que veio antes de você, um parente seu, um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, um tio de oração, um dia alguém da sua família escolheu andar com Deus. Um dia alguém da sua família entregou a sua vida para Jesus e disse assim: a partir de hoje a minha vida será transformada, a minha vida vai ser diferente. E aí, por conta dessa aliança que essa pessoa fez com Deus, por conta dessa decisão que essa pessoa resolveu assumir diante de Deus, agora os meus dias serão contados para a sua glória. O Senhor fez uma aliança com aquela pessoa e como você faz parte dessa descendência, a graça de Deus, o favor de Deus, a proteção de Deus também acaba alcançando você. Então hoje nós somos frutos, né, de alguém que veio antes de nós e andou com Deus e o Evangelho chegou até mim e a você. A graça de Deus veio sobre mim e sobre você. Então esse foi o nível de aliança que Deus faz com Abraão. Abraão, a aliança que eu estou fazendo com você é uma aliança eterna. Ela não vai parar somente em você, ela vai tocar toda a sua descendência. E esse é o nível de aliança que Deus ele deseja fazer comigo e com você. As nossas decisões hoje, elas vão ecoar na vida dos nossos filhos amanhã. Aquilo que nós escolhermos hoje irá afetar a vida dos nossos filhos, dos nossos descendentes amanhã. Então escolha hoje andar com Deus. Escolha hoje fazer uma aliança com Deus. E a gente vai ver que isso acontece, né? Deus, Ele guarda toda a descendência de Abraão ao longo da Bíblia. Em Gênesis capítulo 26, é o momento onde Abraão, depois de ter vivido a sua trajetória com Deus, ele morre, ele é sepultado, parte. E Isaac, seu filho, ele está em uma determinada região, e aquela região, ela está passando por um período de muita seca, de muita fome. E aí, por um instante, Isaac pensa em sair daquela terra e ir para uma outra terra, para ir para a terra do Egito, onde possivelmente ele teria mais recurso, onde possivelmente ele teria condições de plantar e colher algumas coisas, porque a terra, naquela cidade em que ele estava, era completamente infrutífera. E aí Deus vem até Isaac. Você pode ler isso lá em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 4. Deus vem até Isaac, e Deus diz para ele: Isaac, você não vai sair desse lugar. E aqui você será abençoado, eu farei você prosperar por conta da minha aliança com seu pai Abraão. Então a gente começa a ver que o Deus que fez uma promessa lá atrás a Abraão, agora ele começa a prover e ser o sustento dos filhos de Abraão. Isaac começa a receber uma porção de prosperidade e de influência e de cuidado de Deus naquela terra, onde naturalmente
era um ambiente completamente desfavorável. Isso porque Isaac fazia alguma coisa para agradar ao Senhor? Não, porque Deus tinha feito uma aliança com o pai dele lá atrás. E Deus, ele vela para cumprir com a sua palavra. Uma vez que Deus fala uma coisa, ele cumpre. E a gente precisa aprender a confiar nesse caráter de Deus. E aí em Isaac nós vemos Deus abençoando ele em um tempo de escassez. Vemos Isaac sendo completamente próspero e abençoado por conta da promessa de Deus com o seu pai, da aliança de Deus com o seu pai Abraão. Isaac tem depois 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, ele é o filho que recebe a bênção de Isaac. Jacó foi o cara que usurpou ali o direito da primogenitura, de ser o filho mais velho, para receber a bênção do pai. Ele convence o seu irmão Esaú a vender o direito de ser abençoado primeiro por um prato de lentilha, e ele engana o seu pai Isaac, quando Isaac já estava bem velho, quase cego. Ele engana o seu pai, fingindo ser Esaú para receber a bênção, a oração, que transferiria o legado. E depois dele fazer tudo isso, ele foge. Quando o pai descobre quando Isaac descobre que Jacó tinha enganado seu irmão, enganado ele, e Esaú começa agora a perseguir o seu próprio irmão para tentar se vingar. Jacó, ele foge para o deserto. E aí a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 32 que chega um determinado momento que Jacó, ele passa por um lugar e ele luta com Deus. Com certeza você já ouviu aquela música, aquele corinho de fogo abençoado. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Com certeza você conhece alguém, uma irmã da Assembleia, uma irmã do coque, uma igrejinha perto da sua casa, que o pandeiro está lá, comendo solto e os irmãos cantando, Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Então, virou até uma canção. E aí nesse momento, é o momento onde Jacó, ele luta com o anjo, e chega um determinado momento que o anjo toca a coxa de Jacó, e ele o abençoa e diz: agora, a partir desse momento, seu nome não será mais Jacó, mas seu nome será Israel, porque você será abençoado, e você terá uma descendência abençoada. Jacó, eu não sei se tinha consciência ou não, desse ato. Eu não sei se ele tinha consciência ou não de que o anjo era obrigado a o abençoar, mas Jacó era descendente de Abraão. E aí quando o anjo toca na coxa de Jacó, aquilo ali significava algo. Todas as vezes, em um dos termos das alianças que eram cortadas antigamente, eles faziam marcas nas suas coxas para demonstrar que existia uma aliança e existia um juramento que foi feito. Então, quando o anjo toca a coxa de Jacó, ele está sinalizando: olha, eu fiz um juramento a alguém da sua família, eu fiz uma aliança com alguém da sua família, e por isso você precisa ser abençoado. Eu fiz uma aliança, e qual aliança era essa? A aliança que Deus havia feito com Abraão. E aí toca a vida de Jacó. 1 Crônicas capítulo 16, versículo 15, está escrito assim: lembrem-se da sua aliança para sempre, do compromisso que ele firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que ele fez a Isaac, ele a confirmou a Jacó por um decreto. Ao povo de Israel como aliança sem fim, darei a vocês a terra de Canaã com uma porção de sua herança. Então Deus, ele confirma aquilo que ele havia falado com Abraão lá atrás na vida dos seus descendentes. E aí depois disso, nós vamos ver que Jacó, ele dá à luz a 12 filhos, e ali nascem as tribos de Israel, e aí eles começam a habitar em tendas, a andar peregrinando em busca dessa terra prometida, e chega um momento em que eles são escravizados pelo Egito, e aí nós vamos ter ali um momento onde Deus, ele levanta Moisés para libertar, para ser o libertador do povo. E quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, você agora vai ser aquele homem que vai ir até Faraó e vai dizer para ele: liberte o meu povo da escravidão. Moisés diz ao Senhor, mas como eu falarei a Faraó? Quem eu irei falar para ele? Quem está me enviando para que ele liberte o povo hebreu,
da condição de escravidão. E aí Deus diz para Moisés: olha, Moisés, você vai dizer a ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou um Deus que fiz uma aliança lá atrás, e o meu povo não nasceu para viver em um contexto de escravidão. Eles nasceram para habitar em uma terra prometida, e você será o libertador deles. E aí a gente vê que Deus usa Moisés para libertar o povo, e o povo caminha em direção à terra prometida. Deus realiza sinais e maravilhas poderosos, e um dos sinais que Deus ele manifesta na trajetória do povo, saindo do Egito em direção ao lugar que Deus havia prometido, enquanto o povo andava no deserto, uma coluna de fogo os acompanhava à noite, uma coluna de fumaça os acompanhava de dia. Isso demonstrando, sendo um sinal, o mesmo sinal que Deus havia feito lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus corta uma aliança com Abraão, e uma coluna de fogo está ali diante dele, uma coluna de fumaça está ali diante dele. Quando o povo sai do lugar da escravidão em direção à terra prometida, Deus demonstra para eles: olha, vocês não estão sozinhos, eu fiz uma aliança e eu irei cumprir. Então, o Senhor ele começa a manifestar e a demonstrar a sua graça e o seu poder por meio das gerações, dos descendentes de Abraão. E essa aliança, ela nos alcançou. Essa aliança chegou até nós por meio de Cristo Jesus. Se você pegar lá Mateus capítulo 1, você vai começar a ler, e o primeiro capítulo do Novo Testamento é uma genealogia, né? E a genealogia não começa de Mateus capítulo 1, ela não começa com o nome de Adão. A genealogia de Mateus capítulo 1, ela começa: e Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó, e por assim vai até alguém gerar José, e José gerar, né, por meio de Maria, o Espírito Santo vir sobre Maria, e ela gerar o Filho de Deus. Então Jesus ele vem dessa descendência. Então, essa mesma aliança, ela nos alcança. A Bíblia vai dizer que o nosso contexto era o mesmo contexto de Abraão lá atrás. Quando Deus vem até ele, Abraão estava onde? Em uma condição espiritual completamente distante de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Vocês estão comigo até aqui, gente? Efésios capítulo 2, verso 11. Efésios capítulo 2, verso 11, está escrito assim: não esqueçam que vocês gentios eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Essa era a nossa realidade antes, uma realidade completamente distante de Deus. Mas um dia, por meio do sangue de Jesus, Ele nos chamou para perto, Ele nos fez um convite. E hoje nós estamos baseados, e o livro de Hebreus vai dizer isso, que nós estamos debaixo de uma aliança muito superior à aliança que foi feita com os nossos antepassados, com o Antigo Testamento. A aliança que nós estamos hoje, ela está debaixo de promessas maiores. E que promessas maiores são essas? A promessa de que Ele derramaria o seu Espírito sobre nós, de que o Espírito Santo seria o nosso consolador, o nosso ajudador, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Antigo Testamento, os homens recebiam visitações esporádicas da parte de Deus, e eles caminhavam debaixo de uma fé e de uma obediência a partir do caráter de Deus, entendendo a aliança que Deus tinha feito. Eles acreditavam: se Deus disse, Ele vai cumprir. E aí a gente vê isso, uma consciência da aliança com Deus no Antigo Testamento, que é a consciência que eu e você precisamos ter hoje. Quando Davi, ele chega para levar comida para os seus irmãos,
na batalha contra os filisteus. E aí ele chega lá para levar comida para os seus irmãos e ele vê o gigante Golias afrontando o exército de Israel. E o exército de Israel completamente amedrontado, acovardado. Davi, ele olha para aquele gigante e fala assim, olha, quem que é esse homem incircunciso? Quem é esse homem que não tem aliança com ninguém? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus nenhum para afrontar o exército de Deus, do Deus vivo? Ele está falando assim, olha, nós temos uma aliança e não é uma aliança qualquer, não. Não é uma aliança com qualquer pessoa, nós temos uma aliança com um Deus que criou todas as coisas, com um Deus que é criador dos céus e da terra, com um Deus que criou todas as coisas a partir do nada, simplesmente com a sua palavra. Quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? E aí, Davi, ele derrota o gigante Golias, não porque ele era um homem muito forte, mas era porque ele tinha uma consciência da aliança que ele tinha com Deus, e ele sabia que ele não estava sozinho. Então, aqueles que andam em uma aliança com Deus, eles não temem o dia mau. Aqueles que andam e possuem uma aliança com Deus, eles não temem os gigantes que se levantam diante de nós, eles não temem aos problemas. Por quê? Porque nós sabemos com quem nós estamos andando, nós sabemos o Deus em quem servimos, e isso é suficiente para nós. Nós precisamos entender que somente uma palavra de Deus é suficiente para nortear a nossa vida. E hoje nós estamos debaixo de uma aliança poderosa, uma aliança feita no sangue de Jesus. E essa aliança é uma aliança que nos dá a vida, que nos dá a autoridade, que nos dá poder para enfrentar os gigantes que nos cercam, que nos dá autoridade e poder para enfrentar o mundo que nos cerca e trazer luz, e trazer redenção, trazer salvação. Então, aquilo que você vive hoje, aquilo que o Senhor faz na sua vida hoje, o Senhor faz para que toda uma descendência seja transformada. Se existia maldição até você encontrar Jesus, a partir de agora não existe mais maldição sobre a sua vida e nem sobre a sua descendência. Por quê? Porque Jesus entrou na sua história. Jesus entrou na sua história. Então a gente precisa entender que Deus, Ele continua procurando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Deus, Ele procura homens e mulheres comuns, como eu e você, mas que estejam dispostos a responder ao Senhor com fé e obediência, para andar e fazer coisas extraordinárias debaixo da aliança que o Senhor fez conosco. Uma coisa que a gente precisa entender é que quando Deus, Ele faz uma aliança com alguém, essa aliança nunca parte, do homem para com Deus. Se a gente olhar o momento em que Deus faz uma aliança com Abraão, não é o momento onde Abraão simplesmente decide falar assim, agora eu vou fazer uma aliança com Deus. Por quê? Porque o homem, ele é limitado. O homem, ele é limitado. Nós nós habitamos em um mundo que ainda está caído e necessita da redenção, necessita da manifestação dos filhos de Deus para que eles sejam alcançados. Então, o homem, ele é limitado, o homem, ele comete falhas, ele ainda comete erros. Vai chegar o dia em que seremos perfeitos, e nesse dia nós estaremos com o Senhor, amém? Mas até lá, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Então, quando Deus decide fazer uma aliança com o homem, é Deus vindo ao encontro do homem. É Deus dando esse passo, olha, mesmo você na sua imperfeição, eu escolhi vir até você com a minha graça, com o meu poder, e esse meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E na medida que você dizer sim, na medida que você obedecer, na medida que você decidir andar em fé, nós faremos coisas extraordinárias. E foi isso que aconteceu no Antigo Testamento, foi isso que aconteceu quando Jesus, ele vem, começa o seu ministério. Jesus escolhe 12 homens comuns, 12 homens imperfeitos, 12 homens que tinham várias falhas e várias dificuldades, mas Jesus, ele faz uma aliança com eles, e a partir daquele momento, aqueles homens fazem coisas poderosas e extraordinárias, e o Evangelho chega até mim e a você nos dias de hoje. Então, tudo que nós precisamos entender é, a aliança que nós precisamos fazer com Deus, ela parte, primariamente, da disposição do Senhor em nos encontrar, da disposição de Deus de vir até nós. E a nossa responsabilidade nessa aliança é simplesmente crer.
é simplesmente crer, é simplesmente obedecer, é simplesmente acreditar que aquilo que Deus disse é suficiente, é simplesmente acreditar na palavra que Ele liberou. Se Ele disse, Ele vai cumprir, e ponto. O que eu preciso fazer é caminhar em fé. Abraão, quando ele recebe uma promessa de Deus, quando Deus faz uma aliança com ele, nós lemos no texto, ele questiona: Deus, como é que você vai me fazer o pai de uma grande nação, sendo que eu não tenho nem filho? Sendo que eu já sou velho, eu não tenho nenhum herdeiro. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação e todas as famílias da terra serão abençoadas a partir de mim? E Deus disse para ele: olha, vai nascer um filho, eu enviarei um filho, ele vai nascer de você e esse será o seu herdeiro. E aí o que Abraão diz? Abraão creu, Abraão acreditou. Ele somente acreditou e as coisas aconteceram, e Deus fez o que precisava ser feito. Então nós precisamos apenas aprender a concordar com Deus, aprender a andar em fé e dar uma resposta de obediência, crendo no nosso coração, para que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. E entender que quando nós fizermos isso, não só a sua vida, mas toda a sua descendência, ela será tocada pela graça, pelo poder de Deus e pelas promessas do Senhor. Amém? Então Deus, Ele continua buscando homens e mulheres comuns, mas que tenham a capacidade de crer naquilo que Ele está dizendo. E isso é o que nós precisamos. Isso é o que nós precisamos. E homens que andam com Deus, mulheres que andam com Deus, pessoas de aliança com Deus, eles possuem marcas. Eles vão construindo marcas. No Antigo Testamento, sempre que um descendente de Abraão nascia, a marca que eles precisavam ter era a marca da circuncisão. Eles tinham essa marca no corpo. E sempre que Deus realizava algo grandioso no meio deles, eles levantavam um memorial, um altar de adoração ao Senhor, para que naquele lugar as pessoas reconhecessem: olha, Deus passou por aqui e Deus transformou a vida de alguém. A gente vê quando Jacó luta com o anjo e depois do anjo abençoar ele, a Bíblia vai dizer que ele constrói um altar e diz: esse lugar aqui agora vai ser chamado de Peniel, porque eu vi Deus face a face e lutei com ele e fui abençoado. Aqui foi levantado um memorial. Quando Josué conduz o povo a atravessar o rio Jordão após a morte de Moisés, ele é o sucessor que continua conduzindo o povo em direção à terra prometida, e quando eles passam pelo rio Jordão, eles levantam um altar com pedras, e eles fazem um memorial para que a próxima geração se lembre os feitos de Deus, aquilo que o Senhor fez no nosso meio. Então, homens que andam com Deus, pessoas que têm aliança com Deus, eles vão construindo marcos ao longo da sua história. Por quê? Para quando você chegar na sua velhice, você olhar para trás e falar para os seus filhos: olha, um dia eu andei com Deus, e Deus fez isso aqui, e Deus fez isso aqui. E aí o povo, a sua descendência, os seus filhos, eles se lembrarão do Senhor. Eles se lembrarão de que um dia alguém andou com Deus, e esse é o melhor lugar para se estar. Então a gente precisa começar a observar os feitos de Deus no nosso meio, o que Deus tem feito na sua vida. As experiências que o Senhor tem feito com você, isso são sinais da aliança que o Senhor está construindo contigo. Então quando o dia mau chegar, você precisa olhar para trás e se lembrar: Deus um dia me fez uma promessa, um dia o Senhor me visitou, eu tenho uma aliança com Deus e eu não vou desistir no meio do caminho. Então hoje o Senhor faz um convite para mim e para você, um convite a fazermos uma aliança com Ele, E a gente já está caminhando para o final. Eu queria que você ficasse de pé, para você ver que realmente nós já estamos quase acabando. E eu quero orar por você. Diante de tudo isso que você ouviu aqui hoje, você ouviu sobre um Deus que Ele faz uma aliança com um povo. Você ouviu de um Deus que faz uma aliança com pessoas comuns,
e fazem com que essas pessoas comuns realizem coisas extraordinárias, e toda uma geração ela é transformada a partir desse contato, dessa aliança com Deus. E aí, às vezes pode ter aqui no nosso meio, né, pessoas que ainda não decidiram. Você ainda não decidiu andar com Jesus. E hoje é uma boa noite para você escolher fazer uma aliança com Deus. Hoje é uma boa noite para você escolher entregar os seus dias e entregar a sua vida, né, ao Senhor. Confiar ao Senhor os seus dias e o seu futuro. E deixar que o Senhor conduza a partir de agora os seus passos. E você pode ser também o tipo de pessoa que hoje, às vezes está afastado dos caminhos do Senhor. Um dia eu já andei com Deus. Um dia eu experimentei da glória de Deus, eu vivi experiências com o Senhor. Eu ouvi promessas e palavras de Deus sobre a minha vida, mas hoje você tem andado um pouco distante disso. E hoje é uma noite em que o Senhor convida você a renovar a sua aliança com Ele. Entendendo que o seu único papel nisso tudo é crer. É concordar no seu coração. Sabe? É dar um passo de fé e de obediência. E deixar que o Senhor faça o que precisa ser feito. Então hoje eu queria fazer um convite para você. Se você sente no seu coração de que, olha, eu preciso fazer uma aliança com Deus. Eu preciso renovar a minha aliança com Deus. Eu preciso entregar os meus dias. Eu preciso fazer uma aliança com Deus, entregando a minha família, os meus filhos, o meu futuro, as minhas próximas gerações diante do Senhor. Eu queria te convidar aqui à frente para que a gente possa orar por você. Se você sente isso no seu coração, eu queria que você desse esse passo de fé. Olha, eu preciso andar com Deus. Eu preciso fazer uma aliança com o Senhor. Eu preciso entregar o meu futuro nas mãos do Senhor. Então, se você sente isso no seu coração, eu queria que você viesse aqui à frente. E se você sente que você precisa renovar a sua aliança com Deus, olha, eu preciso andar de uma maneira mais profunda. Eu preciso andar de uma maneira mais intensa com o Senhor. Eu preciso disso. Eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu preciso que o Senhor me lembre. Eu preciso que o Senhor me lembre dos seus feitos mais uma vez. E eu quero ser tocado pela glória de Deus. Eu quero sinalizar para o Senhor, Senhor, olha, eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou desistir no meio do caminho. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Senhor continua sendo fiel. E eu quero renovar a minha aliança diante do Senhor essa noite. Eu quero renovar o meu voto com o Senhor diante dessa noite. Dizendo para você, Jesus, os meus dias serão contados para a sua glória. Os meus dias serão contados para a sua presença. Toda a minha descendência será tocada pela sua glória, porque eu escolhi andar com Deus. Eu escolhi andar com Deus.